A vida de Joyce era desenhada em dois traços distintos. O do pó que levantava das ruas de terra de seu bairro simples no interior e o do brilho impecável do mármore na mansão onde trabalhava. Em sua casa modesta, com paredes que guardavam mais histórias do que reboco, ela era a sonhadora, a artista que criava vestidos deslumbrantes em um caderno velho, cujas páginas amareladas eram o único luxo que conhecia. Na mansão de Marcelo Montenegro, ela era apenas a faxineira, uma sombra que se movia em silêncio por um mundo de opulência e frieza, um fantasma funcional treinado para não ter rosto nem voz. Marcelo, um homem aprisionado em sua própria fortuna, era assombrado por uma tragédia que o fez desprezar a fragilidade dos sonhos e a simplicidade da vida, a mesma simplicidade que Joyce carregava nos olhos e na alma, como um tesouro que ele era incapaz de reconhecer. O dia em que tudo ruiu começou como qualquer outro. Joyce chegou à mansão Montenegro antes mesmo que o sol tocasse as vidraças imensas que se estendiam do chão ao teto. O ar ainda estava frio e o silêncio da casa era pesado, quase sagrado. Ela vestiu o uniforme cinza, prendeu os longos cabelos castanhos em um coque firme e começou sua rotina. Cada movimento era calculado. O pano deslizando sobre o corrimão de mogno, a cera polindo o assoalho de carvalho, o cuidado para não fazer ruído ao limpar os bibelôs de cristal, que valiam mais do que sua casa. A mansão não era um lar, era um museu de uma vida que não era vivida, e Marcelo Montenegro era seu curador amargo. Aos 36 anos, ele possuía uma beleza dura, esculpida em traços fortes e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Desde que Joyce começara a trabalhar ali, há quase um ano, raras foram as vezes em que ele lhe dirigiu a palavra. Sua presença era uma força intimidadora, uma nuvem de tempestade que pairava sobre os corredores silenciosos. Naquele dia, a nuvem estava mais escura do que o normal. Joyce sentia a tensão no ar, na forma como os outros empregados, a cozinheira e o jardineiro, falavam em sussurros e evitavam o caminho para o escritório principal. Ela soube por uma conversa ouvida de relance que era uma data sombria, o aniversário de uma perda. Isso explicava o silêncio sepulcral de Marcelo, o modo como ele se trancara no escritório desde o amanhecer. Para Joyce, o trabalho era um refúgio. Enquanto suas mãos se ocupavam, sua mente viajava para longe, para os tecidos que imaginava, para as silhuetas que criava em seu caderno. Aquele caderno era seu santuário. Nele, ela não era a faxineira invisível. Era uma designer, uma criadora de beleza. Guardava-o com zelo em sua bolsa e, nos breves minutos de seu intervalo para o almoço, sentava-se nos degraus da área de serviço e se perdia em seus desenhos. O erro fatal aconteceu por uma simples distração. Ao final do dia, exausta, Joyce recolhia seus materiais de limpeza do grande salão. O sol poente tingia o ambiente de tons dourados e melancólicos. Sua bolsa, deixada por um instante sobre uma poltrona de veludo, virou, e seu conteúdo se espalhou pelo tapete persa. O caderno, com sua capa gasta, deslizou para debaixo de uma mesa de centro. Ela juntou tudo às pressas, o coração acelerado com o medo de ser vista, e não percebeu o que faltava. Só deu conta da ausência quando já estava no ponto de ônibus, o peito gelado de pânico. Seu mundo inteiro, seus sonhos mais íntimos, estavam largados no chão daquela sala fria. Voltou no dia seguinte, com uma angústia que lhe torcia o estômago. Rezou para que ninguém o tivesse encontrado, para que estivesse ainda escondido sob a mesa. Mas o destino, ou a crueldade de Marcelo Montenegro, tinha outros planos. Ao entrar na mansão, o clima era ainda mais pesado. Ele estava no salão principal, de pé, e em suas mãos segurava o caderno. O coração de Joyce parou. Ele folheava as páginas com um misto de curiosidade e desprezo. A cozinheira e o motorista estavam presentes, convocados para testemunhar algo que ela ainda não entendia. Então é com isso que a senhorita ocupa seu tempo? A voz dele era baixa, mas cortante como vidro. Ele ergueu o olhar, e a frieza que emanava dele a paralisou. Joyce sentiu o sangue fugir de seu rosto, as mãos suando. Senhor, por favor, isso é meu, é pessoal, ela sussurrou, dando um passo à frente. Marcelo soltou uma risada curta, sem humor. Pessoal, você está na minha casa no meu tempo. E o que eu encontro? Rabiscos.
Contos de fadas de uma moça que deveria estar com a cabeça no trabalho. Ele virou o caderno na direção dos outros empregados, expondo um de seus desenhos mais detalhados, um vestido de festa com uma saia fluida, bordado com pequenas pérolas imaginárias. Vejam só, temos uma grande estilista entre nós, uma sonhadora. A palavra sonhadora saiu de sua boca como um insulto, um veneno. A humilhação queimou o rosto de Joyce, lágrimas ardendo em seus olhos, enquanto via a piedade no olhar dos seus colegas. Ela tentou se aproximar. Por favor, me devolva. Mas ele não parou. Continuou a folhear, cada página virada, sendo uma faca em seu peito. E então ele parou na última página, o desenho que ela fizera na noite anterior, um esboço delicado, quase etéreo, de um vestido de noiva. Era seu sonho mais secreto, a representação de um amor que ela esperava um dia encontrar. Para Marcelo, aquele desenho foi o estopim. Seus olhos escureceram, a mandíbula travou, e uma fúria visceral tomou conta de suas feições. Era como se aquele pedaço de papel o tivesse agredido pessoalmente. Com um movimento rápido e brutal, ele arrancou a página do caderno. O som do papel se rasgando ecoou no silêncio do salão. Um som que partiu algo dentro de Joyce. Ele amassou o desenho em sua mão, transformando o sonho dela em lixo. Acorde para a sua realidade, ele disse, a voz cheia de um desprezo gélido, atirando a bola de papel no chão, perto dos pés dela. A sua vida é isto aqui. Ele gesticulou para o balde e o esfregão que ela ainda segurava. Sonhos não pagam contas. Eles só servem para nos lembrar do quão patéticos nós somos quando a realidade nos atinge. Ele jogou o caderno sobre a mesa. Agora saia da minha frente. E se eu encontrar outra distração como essa, você estará na rua. Joyce não conseguiu responder. A garganta fechada, a alma em frangalhos. Ela apenas pegou seu caderno, recolheu o papel amassado do chão e fugiu. Fugiu do salão, da mansão, daquele homem. As lágrimas que ela segurou desabaram assim que passou pelos portões quentes e amargas. A humilhação era uma ferida aberta. Doía mais do que qualquer golpe físico. Ele não havia apenas rasgado um desenho. Ele havia rasgado sua essência, pisoteado sua esperança. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A imagem do rosto dele, distorcido pelo ódio, a assombrava. Ela decidiu que não voltaria. Não podia. Seu espírito estava quebrado demais para encarar aquele lugar novamente. Mas o dinheiro era curto e ela precisava do pagamento daquele mês. Contra toda a sua vontade, ela sabia que teria que voltar uma última vez para buscar o que era seu e anunciar sua demissão. Quando retornou, a mansão estava escura, exceto por uma única luz vinda da biblioteca. Já passava das 10 da noite. Ela entrou pela porta dos fundos, que sempre ficava destrancada, planejando apenas pegar suas coisas no pequeno vestiário dos funcionários e ir embora sem ser vista. Mas um som a deteve. Um som de vidro se quebrando, seguido por um soluço abafado, gutural, um som de dor pura. A curiosidade, ou talvez uma compaixão que ela não deveria sentir por aquele homem, a guiou até a porta entreaberta da biblioteca. E lá estava ele. Marcelo Montenegro, o homem de gelo, estava de joelhos no chão, cercado por cacos de um porta-retratos. Uma garrafa de uísque jazia ao seu lado. Ele segurava a fotografia com as mãos trêmulas, o rosto banhado em lágrimas silenciosas que traçavam um caminho por sua barba por fazer. Ele não a viu. Estava perdido em seu próprio inferno particular. Me perdoe, Liana. Me perdoe. Ele sussurrava para a foto. Foi minha culpa. Eu deveria estar lá. O coração de Joyce se contraiu. A armadura de frieza dele havia se despedaçado, revelando um homem completamente destroçado por dentro. A raiva que ela sentia começou a se dissipar, substituída por uma empatia inesperada. Ela conhecia a dor da perda. Havia perdido seus pais anos antes, e a cicatriz ainda doía em dias chuvosos. Sem pensar, ela entrou na sala. O barulho de seus passos no assoalho o fez erguer a cabeça. Seus olhos vermelhos e inchados focaram nela com surpresa. A vulnerabilidade em seu rosto era tão crua, tão palpável, que Joyce sentiu um impulso de recuar, como se estivesse invadindo um território sagrado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz rouca pelo choro e pelo álcool. Eu vim buscar minhas coisas. Ela respondeu, a voz suave.
Eu ouvi o barulho. Você está bem? Ele riu, um som que era mais um soluço. Bem? Eu pareço bem para você? Ele olhou para a fotografia em suas mãos. Hoje faz 5 anos. 5 anos que ela se foi. E a culpa é minha. Joyce se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Ela se ajoelhou a uma distância segura e começou a catar os cacos maiores de vidro. Não toque nisso. Você vai se cortar, disse ele com um resquício de sua autoridade habitual. Você já se cortou, ela respondeu, notando o sangue que escorria de sua mão, onde ele apertava a moldura quebrada. Ela pegou um lenço limpo de seu bolso e, com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade dele mais cedo, estendeu a mão. Me deixe ver. Por um instante, ele hesitou. O homem que a havia humilhado horas antes agora a olhava com uma necessidade desamparada. Ele cedeu, estendendo a mão ferida. Enquanto ela limpava o corte com cuidado, ele não desviou o olhar do rosto dela. Via, pela primeira vez, não a faxineira, mas a mulher. Via a gentileza em seus olhos, a suavidade de seu toque. Ela era sua noiva? Joyce perguntou a voz baixa, quebrando o silêncio. Ele assentiu. Liana, íamos nos casar. Ela sofreu um acidente de carro. Estava indo me encontrar. Eu estava atrasado, preso em uma reunião estúpida sobre dinheiro. Se eu tivesse saído na hora, ela não estaria sozinha naquele carro. A dor em sua voz era um abismo. E ali, no chão daquela biblioteca escura, cercados pelos destroços de seu passado, a dor se tornou uma ponte entre eles. Ele falou sobre Liana, sobre a culpa que o consumia, o amor que se transformara em uma âncora que o impedia de seguir em frente. Joyce ouviu, sem julgamento, oferecendo o silêncio e a presença que ele parecia precisar desesperadamente. A noite avançou, e a conversa se aprofundou. Ele a viu de verdade, e ela viu o homem por trás do monstro. A atração que nasceu daquela vulnerabilidade compartilhada foi súbita e avassaladora. O toque de suas mãos, antes clínico, tornou-se um carinho. O olhar dele, antes frio, agora queimava com uma intensidade diferente. O que aconteceu em seguida não foi planejado. Foi uma colisão de solidão e dor, um momento de fraqueza, onde duas almas feridas buscaram consolo uma na outra. A dor compartilhada os levou a um ato de desespero e necessidade. Uma noite inesperada que confundiu todas as barreiras entre eles. No calor do momento, a hierarquia de patrão e empregada, de rico e pobre, se dissolveu, restando apenas um homem e uma mulher, buscando um no outro um alívio para seus próprios tormentos. Joyce acordou ao amanhecer, os primeiros raios de sol invadindo o quarto de hóspedes onde haviam terminado a noite. Ela estava em uma cama macia, envolta em lençóis de seda. Marcelo dormia ao seu lado, o rosto finalmente em paz. Mas para Joyce, a paz não veio. A luz da manhã trouxe consigo a clareza fria e dura da realidade. A humilhação da véspera voltou com força total, agora misturada a um sentimento de vergonha e arrependimento. O que ela havia feito? A compaixão que sentira na noite anterior agora parecia ingenuidade. Ele a usara. Ele a vira em seu momento mais frágil e, em vez de se desculpar, se aproveitara dela. A gentileza dele não fora real. Fora apenas a necessidade de um homem bêbado e solitário. O vestido de noiva rasgado, a zombaria, o desprezo, tudo voltou. Ela se sentiu suja, usada. Aquele momento de conexão não passara de uma ilusão. Para ele, ela ainda era a faxineira, a sonhadora patética. Com o coração pesado de uma nova dor, ela se levantou em silêncio, vestiu-se e, sem olhar para trás, fugiu da mansão. Desta vez, não era apenas uma fuga do trabalho, era uma fuga dele, daquela noite, da humilhação que agora parecia ter se gravado em sua pele. Ela voltou para a segurança de seu bairro, para as ruas de terra e para sua casa modesta, determinada a apagar Marcelo Montenegro de sua vida para sempre, como se ele fosse apenas um pesadelo do qual ela finalmente acordara. Mas ela não sabia que carregava consigo mais do que apenas a memória daquela noite. Carregava uma consequência que mudaria a vida de ambos de forma irrevogável. Os meses que se seguiram à fuga de Joyce foram como estações inteiras vividas dentro de si mesma. O outono de sua humilhação deu lugar a um inverno de reclusão e incerteza,
quando a descoberta da gravidez a atingiu com a força de uma tempestade. O choque inicial, o medo paralisante de estar ligada para sempre ao homem que a havia destroçado, quase a consumiu. Por semanas ela se escondeu no pequeno quarto de sua casa, as paredes finas sendo suas únicas confidentes. Mas então, como os primeiros sinais da primavera, algo dentro dela começou a brotar, uma força que ela não sabia que possuía. O primeiro tremor de vida em seu ventre, sutil como o bater de asas de uma borboleta, foi a sua epifania. Aquele não era o filho de Marcelo Montenegro, o milionário cruel. Aquele era o seu filho, uma parte dela, uma promessa de futuro, um motivo para se reerguer, e ela se reergueu. Joyce guardou o segredo da paternidade às 7 chaves, compartilhando-o apenas com Dona Lúcia, a vizinha de coração imenso que era como uma mãe para ela. Com o pouco dinheiro que tinha, comprou uma máquina de costura usada e transformou sua pequena sala em um ateliê improvisado. As mesmas mãos que antes limpavam o luxo alheio, agora davam vida a tecidos simples, consertando roupas para a vizinhança, criando vestidos para as festas da comunidade. Seus desenhos, antes trancados no caderno da vergonha, agora se materializavam em criações modestas, mas cheias de alma. A barriga, agora proeminente sob os vestidos simples que ela mesma fazia, tornou-se seu escudo e seu propósito. Ela não sonhava mais com vestidos de noiva etéreos. Sonhava com um enxoval simples, com noites tranquilas de ninar e com a força para dar ao seu filho um mundo de amor, longe da frieza e da opulência da mansão Montenegro. A simplicidade de seu bairro, que antes poderia parecer uma limitação, agora era seu porto seguro. O cheiro de bolo vindo da casa de Dona Lúcia, as crianças jogando bola na rua de terra, o bom dia sincero do dono da mercearia, essa era a sua realidade, e ela a abraçou com uma gratidão feroz. Enquanto a vida florescia em Joyce, Marcelo Montenegro continuava a definhar em seu mausoléu dourado. A noite com ela fora um lapso, um desvio de rota em sua jornada de autopunição, que ele rapidamente enterrou sob camadas de trabalho e frieza. Ele a dispensou no dia seguinte, através de um envelope com uma quantia generosa e um bilhete lacônico de demissão entregue por um de seus funcionários, sem jamais cruzar seu caminho novamente. Para ele, ela fora um erro, uma fraqueza momentânea que o envergonhava. Seu foco, sua obsessão, permanecia cravada no passado. A ferida da morte de Liana nunca cicatrizava, apenas mudava de forma, tornando-se uma busca implacável por um culpado, um alvo para sua dor. Por anos ele financiou os melhores investigadores particulares para encontrar o motorista do outro veículo envolvido no acidente, um homem que, segundo os relatórios policiais da época, havia desaparecido sem deixar rastros. E então, em uma tarde cinzenta de um dia qualquer, o telefone tocou. O investigador, um homem persistente chamado Braga, tinha uma novidade. Encontramos, Sr. Montenegro. O nome dele é Valdir. Viveu escondido por anos, mas parece que baixou a guarda. Está morando em um bairro simples no interior, um lugar chamado Vila da Esperança. O nome do bairro soou como uma piada de mau gosto para Marcelo. Esperança era um luxo que ele não possuía. O endereço que o investigador lhe passou era a única coisa que importava. A necessidade de confrontar o homem que, em sua mente, era o arquiteto de sua miséria, tornou-se uma febre. Ele não sabia o que faria. Gritaria, exigiria uma confissão, talvez algo pior. Só sabia que precisava olhar nos olhos do fantasma que o assombrava há 5 anos. Sem pensar 2 vezes, ele pegou a chave do carro, ignorou os chamados de sua secretária e dirigiu para fora da cidade, o motor potente do sedã de luxo cortando o asfalto em direção ao coração da simplicidade que ele tanto desprezava. A transição foi brutal. O asfalto liso deu lugar a ruas esburacadas e os arranha-céus foram substituídos por casas de alvenaria com muros descascados e jardins improvisados. O carro de luxo, com seus vidros escuros e pintura reluzente, parecia uma nave alienígena que havia pousado em um mundo estranho. Crianças paravam de brincar para apontar, e os adultos o olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Marcelo sentia o desprezo borbulhar dentro de si. Aquele ambiente, com sua pobreza exposta e sua simplicidade ruidosa, ofendia seus sentidos.
Ele estacionou o carro perto da praça central, um pedaço de terra com um balanço enferrujado, e desceu, o terno caro e os sapatos italianos cobertos por uma fina camada de poeira vermelha. Ele olhou o endereço no celular. A casa de Valdir era a 2 quadras dali. Com o maxilar travado pela raiva antecipada, ele começou a andar. Foi então que ele a viu. Do outro lado da rua, caminhando lentamente na calçada irregular, estava uma mulher cujo perfil ele reconheceria em qualquer lugar. Os cabelos longos presos em um rabo de cavalo frouxo balançavam com o vento. Ela usava um vestido floral simples, que não conseguia esconder a curva proeminente e inconfundível de uma gravidez avançada. Por um segundo, seu cérebro se recusou a processar a informação. A mulher era Joyce, sua ex-faxineira, a mulher daquela noite de fraqueza, e ela estava grávida. O tempo pareceu congelar. O som das crianças brincando, o latido de um cachorro, tudo desapareceu. O mundo de Marcelo Montenegro, construído sobre pilares de controle e dor, rachou de cima a baixo. Ele ficou ali, parado no meio da rua, incapaz de se mover. Joyce estava voltando da mercearia, carregando uma pequena sacola com frutas. Ela tinha um ar sereno, um pequeno sorriso nos lábios enquanto acariciava a própria barriga. Então, como se sentisse o peso do olhar dele, ela ergueu a cabeça. Seus olhos se encontraram. O sorriso de Joyce morreu instantaneamente. O ar fugiu de seus pulmões e a sacola de compras caiu de sua mão, espalhando laranjas pelo chão. O rosto que ela passara meses tentando esquecer estava ali, a poucos metros de distância, em seu refúgio. O pânico a envolveu, frio e sufocante. Sua primeira e única reação foi instintiva. Levou as 2 mãos à barriga, num gesto protetor, como se pudesse esconder seu filho daquele olhar predatório. Para Marcelo, aquele gesto foi a confirmação. A matemática em sua cabeça era cruelmente simples. Os meses que se passaram, a gravidez evidente, era a única explicação. O choque inicial que o paralisara deu lugar a uma onda de emoções conflitantes, fúria, traição e algo mais profundo, algo que o assustou, uma estranha e possessiva sensação de reconhecimento. Valdir, o motorista, o motivo de sua vinda àquele lugar esquecido por Deus, foi instantaneamente apagado de sua mente. Ele atravessou a rua, seus passos pesados e decididos. Joyce recuou, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, a voz fraca. Ele parou a um passo dela, o olhar fixo em sua barriga. Sua altura a subjugava, sua sombra a engolia. Não me pergunte o que estou fazendo aqui, Joyce. A pergunta é o que é isso, ele disse, a voz baixa e perigosa, apontando com o queixo para o ventre dela. Isso não é da sua conta, ela retrucou, encontrando um resquício de coragem em meio ao pânico. Ela não era mais a empregada assustada. Era uma mãe defendendo sua cria. Não é da minha conta? Ele repetiu, um sorriso cínico se formando em seus lábios. Faça as contas. Diga-me que não é o que estou pensando. Joyce permaneceu em silêncio, o queixo erguido em desafio, embora seus olhos atraíssem brilhando com lágrimas não derramadas. A visão da força dela, daquele orgulho desafiador em meio à sua óbvia vulnerabilidade, mexeu com algo dentro dele. A raiva começou a ser substituída por um cálculo frio, um herdeiro. Depois de tudo, depois de perder Liana e a chance de construir uma família, o destino lhe atirava isso no rosto. Um filho, seu único herdeiro, nascido da faxineira que ele humilhou. A ironia era brutal. A mente de Marcelo, acostumada a transformar crises em oportunidades de negócio, começou a trabalhar em alta velocidade. Sua dor, sua culpa, seu futuro, tudo se cristalizou em torno da criança que Joyce carregava. Ele precisava de controle. Precisava garantir que seu sangue, seu legado, não fosse criado naquele bairro empoeirado, fadado ao esquecimento. Você vai voltar comigo, ele declarou. Não era um pedido. Era um decreto. Joyce o encarou, incrédula. Eu não vou a lugar nenhum com você. Fique longe de mim e do meu filho. Seu filho. Ele riu, o som seco e sem alegria. Ele é um Montenegro, e um Montenegro não vai nascer aqui. A crueldade de suas palavras a atingiu como um tapa. Ele não via uma criança, uma vida.
Via uma propriedade, um nome, um legado. Tudo o que ela mais temia estava se tornando realidade. Você não pode me obrigar, ela disse a voz trêmula. Marcelo olhou ao redor. Para a casa simples de onde ela provavelmente viera. Para as ruas sem asfalto. Para as laranjas caídas no chão. Então seu olhar voltou para ela, avaliando-a de cima a baixo. Eu não preciso te obrigar, Joyce. Eu só preciso te oferecer uma escolha, ele disse, o tom agora calmo, calculista e infinitamente mais perigoso. Você pode ficar aqui com seu orgulho e lutar para dar a essa criança o mínimo. Ou você pode vir comigo. Meu filho terá tudo. Os melhores médicos, as melhores escolas. Um futuro que você nem sequer consegue desenhar em seu caderninho de sonhos. A menção ao caderno foi deliberada. Uma facada precisa para lembrá-la de seu lugar. E em troca? Ela perguntou, a voz embargada pelo nojo. Em troca, você será a portadora do meu herdeiro. Ele respondeu, a frieza de um contrato de negócios em cada sílaba. Você viverá na minha casa, sob o meu teto, e sob as minhas regras. Terá todo o conforto, toda a segurança. Mas fará as coisas do meu jeito. Esta é a minha proposta. Pense no futuro dele, Joyce, não no seu. Ele a deixou ali, parada na calçada, com as laranjas espalhadas a seus pés, como as ruínas de sua vida pacífica. Ele se virou e caminhou de volta para seu carro, sem olhar para trás, confiante de que havia plantado uma semente impossível de ser ignorada. Joyce ficou olhando para a poeira que o carro de luxo levantava ao partir, o coração em pedaços. Ele havia encontrado seu ponto fraco com uma precisão cirúrgica. Não era o dinheiro ou o luxo que a tentavam. Era a promessa de um futuro para seu filho. Um futuro que ela, sozinha, jamais poderia oferecer. A proposta era chocante, humilhante, uma jaula dourada. Mas para o bem do ser que crescia dentro dela, era uma jaula que ela teria que considerar. A decisão de Joyce não foi uma escolha, foi uma rendição. Uma mãe abdicando de seu próprio mundo pelo futuro de seu filho. A despedida da Vila da Esperança foi silenciosa e doeu como um luto. Dona Lúcia a abraçou por um longo tempo na porta de casa, os olhos marejados, mas a voz firme. Você é mais forte do que pensa, minha filha. Vá e construa um ninho para essa criança, mas nunca se esqueça de quem você é e de onde veio. As palavras dela foram a única armadura que Joyce levou consigo. Ao entrar novamente no carro de luxo de Marcelo, que viera buscá-la pessoalmente em um gesto de controle absoluto, ela não olhou para trás. Ver sua casinha, sua rua, seu mundo, diminuindo no retrovisor, seria quebrar a promessa que fizera a si mesma. Ser forte. A chegada à mansão foi surreal. Da primeira vez, ela entrara pela porta dos fundos como uma sombra. Desta vez, Marcelo a guiou pela entrada principal. O hall de mármore ecoou o som de seus passos, e o silêncio da casa pareceu julgá-la. Ele não a levou para um dos quartos de hóspedes, mas para uma suíte espaçosa em uma ala mais reservada da casa. O quarto era maior do que sua casa inteira, com uma cama king size, um closet e um banheiro que parecia um spa. Uma janela panorâmica dava para o jardim impecavelmente cuidado. Era lindo, luxuoso e tão frio quanto um túmulo. Você ficará aqui, ele disse, a voz desprovida de emoção. Terá tudo o que precisar. A cozinheira recebeu instruções sobre sua dieta. Uma enfermeira virá 2 vezes por semana para monitorar sua saúde. Suas consultas com o melhor obstetra da cidade já estão agendadas. Ele falava como se estivesse listando as cláusulas de um contrato, o que, na prática, era exatamente o que estavam vivendo. Qualquer coisa que queira, peça. Roupas, livros, o que for. Meu único requisito é que você siga todas as recomendações médicas à risca e evite qualquer tipo de estresse. Sua única função aqui é garantir que meu filho nasça saudável. Sua única função. A frase ecoou na mente de Joyce, cravando-se em seu coração. Ela era um recipiente, uma incubadora de luxo. Ela apenas assentiu, a garganta apertada demais para formar palavras. Quando ele se virou para sair, ela o chamou. Marcelo. Ele parou a mão na maçaneta e a olhou por cima do ombro. Eu farei tudo pelo bem do meu filho, ela disse, a voz baixa, mas firme. Mas eu não sou sua propriedade. Este acordo tem um preço para mim, um preço que você nunca vai entender. Eu só peço que me respeite como a mãe da criança que você tanto quer. Ele a encarou por um longo momento,
uma expressão indecifrável em seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Naquela primeira noite, na cama imensa e fria, Joyce chorou em silêncio, abraçando a barriga. Ela havia entrado na jaula dourada. A convivência forçada que se seguiu foi um balé de distâncias. Eles mal se cruzavam. Marcelo saía cedo para o trabalho e voltava tarde, mergulhando em suas obrigações como uma forma de fuga. Joyce passava os dias explorando a casa como uma prisioneira que estuda os limites de sua cela. Lia os livros da vasta biblioteca, caminhava pelo jardim e em seu quarto voltara a desenhar. A humilhação de seu caderno antigo ainda a assombrava, mas a necessidade de criar era mais forte. Ela desenhava roupas de bebê, imaginando o rosto de seu filho. Eram momentos de paz em meio à tensão constante. Marcelo, por sua vez, não conseguia deixar de observá-la. Às vezes, do seu escritório, ele a via passeando entre as rosas, a silhueta arredondada contra a luz do sol. Via a força silenciosa em sua postura, a doçura com que ela falava com a própria barriga quando pensava que ninguém estava olhando. Ele via a vida pulsando nela, uma vitalidade que contrastava brutalmente com a atmosfera estéril de sua casa e de sua própria alma. Era irritante. Era cativante. Ele havia trazido Joyce para dentro de seus muros para controlá-la, mas percebia com um pânico crescente que era a presença dela que o estava desestabilizando. Ela era uma lembrança constante de sua falha, de sua fraqueza naquela noite, mas também de algo mais, algo que ele se recusava a nomear. As muralhas dele começaram a ruir em uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu, e o som dos trovões sacudia as janelas da mansão. Joyce, que sempre tivera um sono leve, foi despertada não pela tempestade lá fora, mas por uma que vinha de dentro da casa. Um grito angustiado, gutural, que a fez sentar-se na cama, o coração disparado. Vinha do quarto de Marcelo no fim do corredor. Ela hesitou. A parte racional de seu cérebro dizia para ficar quieta, para não se intrometer. O acordo deles era claro: distância. Mas o som se repetiu. Desta vez, um nome gritado em puro desespero. Liana! Aquele nome quebrou sua hesitação. A compaixão, a mesma que a levara a se aproximar dele na noite da biblioteca, a colocou de pé. Descalça, ela atravessou o corredor escuro e parou em frente à porta dele, que estava entreaberta. Lá dentro, Marcelo se debatia na cama, preso em um pesadelo. O rosto contorcido de dor, o suor brilhando em sua testa. Não me deixe, por favor, não vá, ele murmurava, a voz quebrada. Joyce empurrou a porta e entrou. O quarto era escuro, austero, a imagem perfeita de seu dono. Ela se aproximou da cama. Marcelo, ela chamou suavemente. Ele não ouviu. Estava perdido em seu inferno particular. Ela hesitou por um segundo e então, com mais coragem do que sentia, tocou seu ombro. Marcelo, acorde, é só um pesadelo. O toque o tirou do transe. Ele ofegou, os olhos se abrindo de repente, selvagens e desorientados. Por um instante, ele não a reconheceu, o pânico do sonho ainda o dominando. Então, seus olhos focaram, e a vulnerabilidade em seu rosto foi tão profunda que Joyce sentiu o peito doer. Joyce! Ele sussurrou, a voz rouca. Ele se sentou, passando as mãos pelo cabelo úmido. O que... Você estava gritando, ela explicou, a voz calma. Eu ouvi. Ele olhou para as próprias mãos trêmulas, como se estivesse envergonhado daquela fraqueza exposta. Ele não tentou se recompor, não ergueu suas defesas. Estava exausto demais para isso. É sempre o mesmo sonho, ele confessou, a voz baixa, olhando para um ponto qualquer na escuridão. Eu estou no carro com ela, eu estou dirigindo, mas não consigo frear. Eu só assisto tudo acontecer de novo e de novo. Pela primeira vez, ele não compartilhou apenas o fato da morte de Liana, mas a profundidade de sua culpa, a tortura de sua mente. Joyce sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo sua presença como um bálsamo. Ela não disse, vai ficar tudo bem ou qualquer outro clichê vazio. Ela apenas ouviu. E em seu silêncio, ele encontrou espaço para falar. Ele falou sobre a pressão de sua família, sobre como Liana era a única pessoa que o via de verdade,
sobre o vazio que ela deixara, um buraco negro que engolia toda a luz. Eu a destruí naquele dia, ele disse, olhando para Joyce, os olhos cheios de uma dor antiga. Eu destruí seu caderno, seus sonhos, porque olhar para eles, olhar para a esperança que você tinha nos olhos, me lembrou de tudo o que eu perdi. E eu te odiei por isso. A confissão a atingiu. Não era uma desculpa, mas era uma explicação dolorosa e humana. Você não me odiava, Marcelo, ela disse suavemente. Você odeia o que aconteceu e desconta sua dor no mundo. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o único som sendo o da chuva batendo na janela. A tempestade lá fora amainava, assim como a que existia entre eles. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada mudou tudo. A partir daquela noite, o gelo começou a derreter. Ele passou a tomar café da manhã à mesa com ela, em vez de sozinho em seu escritório. As conversas eram curtas, sobre o bebê, sobre o dia, mas a tensão havia se dissipado, substituída por uma frágil trégua. A prova final veio semanas depois. Joyce estava no 8º mês de gestação, sentindo-se pesada e cansada. Em uma tarde, enquanto lia no jardim, sentiu uma dor aguda e súbita no ventre, seguida por uma quietude assustadora. O bebê, que costumava se mexer constantemente, estava parado. O pânico a dominou. Ela tentou se acalmar, mudou de posição, comeu algo doce, mas nada. O silêncio em seu útero era aterrorizante. Com as mãos trêmulas, ela ligou para o celular de Marcelo. Ele estava no meio de uma reunião de diretoria. Ao ver o nome dela na tela, ele atendeu imediatamente, um mau pressentimento percorrendo seu corpo. Marcelo. A voz dela era um fio, carregada de pânico. O bebê. Ele não se mexe. E eu senti uma dor muito forte. O mundo de Marcelo parou. A reunião, os milhões em jogo, tudo se tornou insignificante. Estou indo para casa, não se mova, ele ordenou, a voz firme, mas por baixo, Joyce pôde ouvir o medo. Ele chegou em tempo recorde, o rosto pálido, a máscara de controle completamente despedaçada. Ele a encontrou no quarto, encolhida na poltrona, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Sem uma palavra, ele a pegou nos braços com um cuidado que a surpreendeu e a levou para o carro. A viagem ao hospital foi um borrão de medo silencioso. Ele segurou a mão dela o tempo todo, seus dedos apertando os dela com uma força que era tanto para confortá-la quanto para se ancorar. No hospital, enquanto esperavam pelo médico, o medo visceral de sofrer outra perda o atingiu com a força de um soco. Ele olhou para o rosto pálido de Joyce, para seu corpo frágil abrigando seu filho, e a percepção o nocauteou. O pânico que sentia não era apenas pela perda de um herdeiro, de um nome para continuar seu legado. Era o medo de perdê-la. O medo de perder a mulher forte e gentil, que havia invadido sua casa e sua vida, que o confortara em seus pesadelos e que carregava, com uma graça teimosa, o futuro que ele nunca pensou que merecia ter. O contrato, as regras, a frieza, tudo pareceu uma farsa ridícula diante da possibilidade real de perdê-los. Quando o médico finalmente apareceu com um sorriso, dizendo que fora apenas um alarme falso, que o bebê estava perfeitamente saudável e provavelmente apenas mudara de posição, o alívio que inundou Marcelo foi tão avassalador que ele teve que se apoiar na parede. Ele fechou os olhos, a respiração ofegante. Ao abri-los, seu olhar encontrou o de Joyce, e no fundo daqueles olhos castanhos, ele não viu mais a faxineira, a portadora ou um acordo de negócios. Ele viu Joyce, e pela primeira vez, admitiu para si mesmo que seus sentimentos por ela iam muito, muito além de qualquer contrato. A volta do hospital foi imersa em um silêncio que em nada se parecia com a distância fria de antes. Era um silêncio denso, carregado de emoções não ditas, de medos compartilhados e de um alívio que os unia de uma forma nova e poderosa. Marcelo não soltou a mão de Joyce até pararem em frente à mansão. Ao ajudá-la a sair do carro, seu toque foi diferente. Não era mais o gesto possessivo do homem que controlava seu herdeiro, mas o amparo cuidadoso de quem protege algo infinitamente precioso. Aquele susto, aquele medo visceral de perdê-los, havia demolido as últimas defesas de seu coração. O contrato que os unia se tornara uma relíquia de um tempo
que já não existia. A transformação de Marcelo nos dias que se seguiram foi gradual, mas inegável. A vulnerabilidade que ele demonstrara no hospital não foi guardada de volta em seu cofre de frieza. Ela permaneceu, tornando seus gestos antes duros em uma ternura desajeitada. Ele começou a ajustar seus horários para estar em casa para as refeições, e o jantar, antes um evento solitário para ambos, tornou-se o ponto alto do dia. As conversas fluíam para além da gravidez. Ele perguntava sobre a infância dela, sobre seus pais, e ouvia com uma atenção que a despia de suas próprias defesas. Em troca, ele falava de seu trabalho, não da fachada de poder e dinheiro, mas das pressões, das pequenas vitórias, dos dilemas. Joyce percebeu que, por trás do milionário implacável, havia um homem que carregava o peso de um império nos ombros e uma solidão que espelhava a sua. Uma tarde ele a chamou até uma ala da casa que ela nunca havia visitado. Abriu a porta de um dos quartos de hóspedes que estava sempre fechado e a revelação a deixou sem fôlego. O cômodo antes impessoal havia sido transformado. No centro, uma mesa de desenho profissional. Em prateleiras, uma variedade de tecidos, rolos de seda, cetim e organza, de todas as cores. Ao lado, manequins de costura e mais caixas de materiais. Lápis de todas as graduações, canetas, tintas, réguas e tudo o que uma estilista poderia sonhar. Era um ateliê, um santuário. Joyce olhou para tudo aquilo e depois para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que não posso apagar o que eu fiz, ele disse a voz baixa, o olhar fixo no dela carregado de um arrependimento genuíno. Mas eu posso, talvez, te dar as ferramentas para reconstruir seus sonhos, melhores do que os de antes. Era o pedido de desculpas mais poderoso que ele poderia oferecer, não com palavras, mas com uma ação que dizia: eu vejo você, eu vejo seus sonhos, e agora eu os honro. Joyce não conseguiu responder. Ela simplesmente caminhou até ele, e pela primeira vez por iniciativa própria, o abraçou. Envolveu a cintura dele com os braços, o rosto pressionado contra seu peito, e sentiu os braços dele a envolverem, protetores e gentis. Naquele abraço, as últimas muralhas entre eles desabaram. O acordo foi esquecido, a dor do passado perdoada, e o que restou foi apenas a fundação de um sentimento novo, forte e inegável. O florescer daquele romance transformou a mansão. Onde antes havia silêncio, agora havia risadas. Joyce passava horas em seu novo ateliê, a criatividade fluindo como nunca, e Marcelo fazia questão de encerrar seu dia de trabalho para ver o que ela havia criado, seus elogios soando sinceros e maravilhados. Eles começaram a preparar o quarto do bebê juntos, discutindo cores, escolhendo o berço. Eram como qualquer outro casal esperando um filho, construindo um ninho. Naquelas semanas, Joyce não se sentia mais uma prisioneira. Sentia que havia encontrado no lugar mais improvável um lar. Mas a felicidade, assim como um vaso de cristal, é uma coisa linda e frágil. E a chegada de Verônica Bittencourt foi a pedra atirada em sua direção. Verônica pertencia ao círculo social de Marcelo, uma mulher esculpida em ambição e botox, cuja família era quase tão rica quanto a dele. Desde a adolescência, ela se considerava a candidata natural ao posto de senhora Montenegro. A morte de Liana fora, para ela, uma tragédia conveniente, um obstáculo removido. Ela esperara pacientemente que o luto de Marcelo passasse, mas sua paciência se esgotou ao ouvir os rumores que circulavam na alta sociedade. Uma mulher misteriosa, grávida, vivendo na mansão Montenegro. Verônica não anunciou sua visita. Simplesmente apareceu em uma tarde, impecável em um vestido de grife, o sorriso afiado como uma faca. Ela encontrou Marcelo e Joyce no jardim, rindo de algo que ele havia dito, a mão dele repousando carinhosamente na barriga dela. A cena era um punhal no orgulho de Verônica. Marcelo, querido, ela exclamou, a voz falsamente alegre. Há séculos que não nos vemos, e vejo que você esteve ocupado. Seu olhar venenoso deslizou sobre Joyce, medindo-a da cabeça aos pés, a expressão de desprezo mal disfarçada por um sorriso polido. Marcelo ficou tenso, a mudança em sua postura foi imediata. Verônica, que surpresa, esta é Joyce. Ah, sim, a protegida.
Verônica disse, estendendo uma mão com unhas perfeitas para Joyce, que a apertou com uma firmeza que surpreendeu a outra. É um prazer. Marcelo é um homem de grande coração, sempre ajudando os menos afortunados. Cada palavra era um insulto velado. Joyce sentiu o veneno, mas manteve a compostura. É um prazer conhecê-la também, respondeu, a voz calma, a dignidade intacta. A visita foi curta, mas o estrago estava feito. Verônica via em Joyce não uma rival amorosa, mas uma usurpadora, uma ameaça inaceitável aos seus planos de vida. A faxineira grávida, como ela certamente a chamaria para suas amigas, não iria roubar seu lugar de direito. E Verônica era mestre em usar as fraquezas das pessoas contra elas mesmas. Ela conhecia a história de Marcelo, conhecia a profundidade de sua ferida, e era ali que ela iria atacar. Alguns dias depois, ela ligou para Marcelo, o tom de sua voz carregado de uma falsa preocupação. Querido, podemos almoçar? Há algo que preciso te dizer, é sobre a Joyce, estou preocupada com você. Marcelo, apesar de desconfiado, sentiu uma pontada de seu antigo temor. A menção de uma ameaça ligada a Joyce era algo que ele não podia ignorar. Eles se encontraram em um restaurante discreto. Verônica não perdeu tempo. Olha, Marcelo, eu sei que não é da minha conta. Ela começou, a performance de amiga leal em pleno andamento. Mas eu me importo com você. Todos nós vimos como você ficou depois do que aconteceu com a Liana. Você se fechou para o mundo. E agora, de repente, essa moça aparece grávida. Você tem que admitir que a situação é conveniente para ela. O que você está insinuando, Verônica? Ele perguntou, a voz já fria. Eu não estou insinuando. Estou te pedindo para ser cuidadoso. Ela continuou, inclinando-se sobre a mesa, os olhos fixos nos dele. Eu fiz algumas pesquisas. Ela era sua faxineira, não era? Uma moça simples, de um bairro pobre. Pessoas assim, Marcelo, elas veem uma oportunidade como você e fazem qualquer coisa mesmo. Elas sabem ser doces, sabem parecer vulneráveis, elas estudam suas fraquezas. Ela fez uma pausa dramática. Ela sabe sobre a Liana, não sabe? Sabe o quanto você queria uma família. Não lhe parece um golpe perfeito? Chega, Verônica. Ele a cortou, a raiva crescendo dentro dele. Você não a conhece. Não, eu não a conheço. Mas eu conheço o mundo e eu conheço você, ela disse. A voz agora um sussurro conspiratório. Eu só te peço uma coisa. Pense. A forma como tudo aconteceu é tudo muito rápido, muito perfeito. Eu só não quero ver você se machucar de novo. Ser usado por alguém que vê em você um bilhete de loteria e no seu filho a garantia do prêmio. As palavras dela eram veneno puro, destilado com precisão para atingir suas cicatrizes mais profundas. Marcelo encerrou o almoço abruptamente, mas o dano já estava feito. Ele voltou para casa tentando afastar as insinuações de sua mente, repetindo para si mesmo que conhecia Joyce, que confiava nela. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada em um solo já ferido pela traição da perda, começou a germinar. Naquela noite, ele observou Joyce em seu ateliê. Ela estava de costas para a porta, cantarolando baixo para o bebê enquanto desenhava, a luz do abajur criando uma auréola em seus cabelos. Ela parecia a imagem da pureza, da inocência, mas as palavras de Verônica ecoavam em sua cabeça. Elas sabem ser doces, sabem parecer vulneráveis. Um golpe perfeito. Ele se lembrou da noite em que se conheceram, da sua própria vulnerabilidade bêbada, da forma como ela o confortou. Teria sido compaixão genuína ou uma oportunidade calculada? A confiança que ele levara semanas para construir começou a apresentar fissuras. Seus demônios, a desconfiança e o medo de ser ferido, que ele pensava ter exorcizado, começaram a sussurrar novamente em seus ouvidos. Ele amava a mulher que via à sua frente, mas o veneno de Verônica o fez questionar se aquela mulher era real. O olhar dele, antes cheio de amor e admiração, agora estava turvado por uma sombra de dúvida, uma suspeita que ameaçava destruir o frágil paraíso que eles haviam construído. A dúvida, uma vez instalada na mente de Marcelo, agiu como um veneno lento. A ternura desajeitada que havia se tornado a nova linguagem entre eles foi, pouco a pouco, substituída por uma cautela que feria Joyce em silêncio.
Ele já não a abraçava espontaneamente. Seus olhares, antes repletos de admiração, agora pareciam analíticos, como se ele estivesse procurando por rachaduras em sua fachada. Ele se tornou mais quieto durante o jantar, e as perguntas sobre o dia dela deram lugar a um interrogatório sutil sobre seu passado, sobre suas ambições, como se estivesse revirando sua vida em busca de uma prova da fraude que Verônica havia plantado em sua cabeça. Joyce sentiu a mudança, como se o sol tivesse subitamente se escondido atrás de uma nuvem densa e fria. A atmosfera na mansão, que se tornara um lar acolhedor, voltou a ser pesada e rarefeita. Ela tentou conversar, perguntando se havia algo errado, se o trabalho o estava pressionando, mas ele se esquivava, oferecendo desculpas vagas que não escondiam a distância em seus olhos. A alegria dela murchou. O ateliê, antes seu santuário de sonhos, tornou-se um refúgio de solidão. O homem por quem se apaixonara, que a vira e a honrara, estava desaparecendo, dando lugar a um estranho desconfiado que a observava das sombras. A dor daquela retração era mais profunda do que a humilhação inicial, pois agora ele não feria a faxineira, mas sim a mulher que lhe entregara o coração. Verônica, percebendo que sua semente de veneno precisava de um último empurrão para dar frutos, armou sua jogada final. Ela contratou alguém para forjar uma série de trocas de mensagens, fazendo parecer que Joyce estava se comunicando com uma suposta amiga, gabando-se de ter fisgado o milionário e planejando como garantir sua parte da fortuna assim que o herdeiro nascesse. Com uma perícia diabólica, ela fez com que essas mensagens vazassem e chegassem anonimamente a Marcelo, apresentadas como uma dica de alguém que se importa com a família Montenegro. Para Marcelo, já corroído pela dúvida, aquelas mensagens foram a confirmação de seus piores medos. A escrita, o jeito de falar, tudo parecia plausível o suficiente para sua mente já envenenada. A imagem de Joyce em seu ateliê, sorrindo, transformou-se na imagem de uma atriz talentosa, desempenhando o papel de sua vida. A dor da traição o cegou, obliterando toda a lógica, toda a memória da conexão genuína que haviam construído. Ele a confrontou naquela mesma noite, invadindo o ateliê. Não gritou. Sua voz era baixa, controlada, o que a tornava ainda mais assustadora. Ele jogou as impressões das mensagens falsas sobre a mesa de desenho, espalhando-as sobre os esboços de roupas de bebê. Me explique isso, Joyce, ele disse, a voz cortante. Joyce olhou para os papéis, o coração afundando à medida que lia as palavras cruéis e calculistas falsamente atribuídas a ela. O choque deu lugar à incredulidade e, em seguida, a uma dor lancinante. Ela ergueu os olhos para ele buscando qualquer traço do homem que amava, mas só encontrou a máscara fria do juiz que a condenava. Você não pode acreditar nisso, ela sussurrou, a voz embargada. Isso não sou eu. Marcelo, olhe para mim. Você me conhece. Eu achava que conhecia. Ele retrucou, o desprezo em sua voz a partindo em 1000 pedaços. Mas tudo se encaixa agora, não é? A noite na biblioteca. A sua compaixão tão conveniente. Você me viu em meu pior momento e planejou cada passo desde então. Diga-me, o vestido de noiva que eu rasguei era para mim o tempo todo? Era este o seu grande projeto? A acusação foi a gota d'água. Usar o momento mais vulnerável dele, a confissão mais profunda de sua dor, e transformá-lo em parte de uma conspiração foi uma crueldade que ela não podia suportar. A dor da desconfiança dele foi o golpe final. A tristeza em seus olhos deu lugar a uma chama de orgulho ferido. Sua coluna se endireitou. Ela não iria implorar, não iria tentar se defender contra uma acusação tão absurda vinda do homem que deveria protegê-la. Se é isso que você pensa de mim, ela disse, a voz agora firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Então não há mais nada a ser dito. Eu me recuso a viver 1 minuto a mais sob a sombra da sua dúvida. Eu me recuso a criar meu filho em uma casa onde sua mãe é vista como uma golpista. Onde você pensa que vai? Mas ele perguntou, quando ela passou por ele em direção à porta. Para longe de você, ela respondeu sem olhar para trás. Eu não preciso do seu dinheiro, Marcelo. Eu só precisava da sua confiança. E você provou que não é capaz de me dar isso. Ela foi para o seu quarto e pegou a pequena mala com a qual chegara meses antes.
Começou a colocar dentro dela as poucas coisas que considerava suas. O primeiro par de sapatinhos de lã que tricotara para o bebê, seu novo caderno de desenhos, as roupas simples que trouxera da Vila da Esperança. Cada peça era uma lembrança de quem ela era antes de se permitir amar aquele homem quebrado. Marcelo a seguiu, a raiva e a dor lutando dentro dele. Você não vai levar meu filho para longe de mim, Joyce. O acordo ainda está de pé. Não existe mais acordo, ela gritou, virando-se para encará-lo no meio do quarto, a mala aberta aos seus pés. A dor e o estresse da discussão a envolviam, fazendo seu corpo tremer. O acordo era sobre dar um futuro a ele, não sobre aprisionar a mãe dele. Você quer o seu herdeiro? Ótimo, mas ele virá com uma mãe que ele respeitará, não uma mulher que o pai dele humilha e desonra. No auge da discussão, quando ela estava prestes a fechar a mala para sair, uma dor aguda, mais intensa do que qualquer coisa que já sentira, atravessou seu corpo. Ela ofegou, a mão voando para a barriga, que se contraiu, dura como pedra. O ar escapou de seus pulmões e ela se curvou, o rosto pálido de dor e choque. Marcelo parou de falar no mesmo instante. A raiva em seu rosto se desfez, substituída por um pânico puro. Joyce, o que foi? Acho que está na hora, ela conseguiu dizer entre dentes. Outra contração a atingindo com força total, roubando-lhe o fôlego. A visão de Joyce sentindo dor, a iminência inegável da chegada de seu filho, funcionou como um choque de realidade, uma luz ofuscante que baniu todas as sombras da dúvida. Naquele momento, olhando para o rosto dela, contorcido não apenas pela dor do parto, mas pela dor que ele mesmo infligira, Marcelo enxergou tudo com uma clareza aniquiladora. As mensagens falsas, a preocupação de Verônica, sua própria paranoia. Tudo pareceu patético, ridículo. O veneno não estava em Joyce. Estava nele, injetado por Verônica e alimentado por seus próprios demônios. A verdade o atingiu. O amor no rosto de Joyce nas últimas semanas era real. A dor em seus olhos agora era real. E o filho deles estava chegando, nascendo em meio à destruição que ele mesmo havia causado. O medo de perdê-la não para um plano, mas para sua própria e colossal estupidez, o deixou sem ar. A discussão, as acusações, a desconfiança, tudo se dissolveu diante da realidade crua e avassaladora daquele momento. O seu filho estava vindo, e a mulher que ele amava, a mulher que ele havia acabado de destruir emocionalmente, precisava dele. O pânico de Marcelo durou apenas um instante, sendo rapidamente consumido por uma onda de adrenalina e clareza. O homem que liderava reuniões de milhões de dólares assumiu o controle, mas desta vez sua motivação não era o lucro, e sim o amor e o desespero. Ele largou os papéis com as mensagens falsas, que agora pareciam o lixo tóxico que realmente eram, e correu para o lado de Joyce. Respira, Joyce. Olhe para mim, respira comigo, ele disse, a voz firme, mas as mãos trêmulas ao segurar os braços dela. Ele a ajudou a se levantar, amparando seu peso, enquanto outra contração a atingia. A dor no rosto dela era um espelho da sua própria agonia interna. Cada gemido dela era uma facada em sua consciência. Eu preciso ir. Ela ofegou, tentando se afastar dele, a dor da traição ainda mais aguda que a do parto. Sim, nós vamos. Nós vamos agora para o hospital, ele disse sem lhe dar chance de protestar, com uma gentileza que contrastava com a brutalidade de suas palavras minutos antes. Ele a ergueu nos braços. Me perdoe, Joyce, por tudo. Pela minha cegueira, pela minha estupidez. Me perdoe. Ele suplicava em um sussurro contínuo, enquanto a levava apressadamente para fora do quarto, descendo as escadas e atravessando a mansão. A viagem para o hospital foi um borrão de sirenes imaginárias na cabeça de Marcelo e de dores muito reais para Joyce. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra segurando firmemente a dela, recusando-se a soltá-la, como se o contato físico pudesse, de alguma forma, transferir a força e o arrependimento que sentia. Ele não parava de falar, uma torrente de confissões e pedidos de perdão. Contou sobre o encontro com Verônica, sobre o veneno que ela plantara, sobre como seus próprios demônios e inseguranças fizeram o resto. Não eram desculpas. Era uma autópsia de seu erro feita em voz alta. Joyce ouvia em silêncio,
concentrada em respirar através das contrações que se tornavam cada vez mais fortes e próximas. As palavras dele entravam por seus ouvidos, mas seu coração, ferido e exausto, não tinha forças para processá-las. No hospital, tudo aconteceu muito rápido. Enquanto a equipe médica a levava para a sala de parto, uma enfermeira tentou deter Marcelo. "O senhor espera aqui. Eu não vou a lugar nenhum", ele declarou, o olhar feroz, não deixando espaço para discussão. "Eu sou o pai. Eu vou ficar com ela." Ele permaneceu ao lado de Joyce durante todo o processo, segurando sua mão, sussurrando palavras de incentivo, de amor e de arrependimento. Ele foi sua âncora, mesmo sabendo que era a tempestade que a levara até ali. E quando, nos primeiros minutos da madrugada, o choro forte e saudável de um bebê encheu a sala, o mundo parou. Miguel nasceu perfeito. Pequeno, com um tufo de cabelo escuro e os olhos que, mesmo inchados, pareciam carregar a profundidade dos de Marcelo. A enfermeira o limpou e o colocou nos braços de Joyce. Ao olhar para o rostinho de seu filho, todo o cansaço, toda a dor e toda a amargura de Joyce se dissolveram em uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem ar. Ela chorou, desta vez lágrimas de pura felicidade, beijando a testa de seu pequeno milagre. Marcelo observava a cena, o coração transbordando de uma emoção que ele nunca pensara sentir novamente. A enfermeira então lhe ofereceu o bebê. Com as mãos trêmulas, ele segurou seu filho pela primeira vez. Ao olhar para aquele pequeno ser, ele não viu um herdeiro, um nome, um legado. Ele viu uma família. Viu uma segunda chance que não merecia, mas que estava ali, real e pulsante em seus braços. Viu o amor de Joyce materializado. O ciclo de dor que começara com a perda de Liana finalmente se quebrou, dando lugar a um novo começo. Com Miguel nos braços, ele se ajoelhou ao lado da cama de Joyce. Ela o olhou, os olhos cansados, mas claros. "Ele é lindo, Joyce", ele disse, a voz embargada. "Ele é perfeito, como você." Ele estendeu a mão livre e acariciou o rosto dela. "Não existe perdão para o que eu fiz, para a dúvida que eu deixei entrar em meu coração. Mas se você me der o resto da minha vida, eu juro que vou passar cada dia provando que meu amor por você é a única coisa real, a única verdade em que acredito. Casa comigo, Joyce. Não por um contrato, não por causa do nosso filho, mas porque eu te amo. Eu te amo com todo o meu coração partido e eu quero que você me ajude a juntar os pedaços." As lágrimas escorreram pelo rosto de Joyce, mas desta vez eram de uma emoção complexa e curadora. No homem ajoelhado à sua frente, ela via todas as suas falhas, toda a sua dor, mas também via a redenção em seus olhos. E ela sabia que o amor que sentia por ele, apesar de tudo, era mais forte que a dor. Ela apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, mas que para ele significou o mundo. A primeira coisa que Marcelo fez ao voltar para casa, enquanto Joyce e Miguel ainda descansavam no hospital, foi confrontar seu passado. Ele ligou para Verônica. A voz dela atendeu, melosa e expectante. "Marcelo, querido, alguma novidade?" "Sim, Verônica, tenho uma novidade", ele disse, a voz gélida como o Ártico. "Meu filho nasceu esta noite, e você nunca mais vai chegar perto da minha família. Se eu ouvir seu nome, se eu vir seu carro na minha rua, se eu souber que você sequer mencionou o nome de Joyce ou de Miguel para alguém, eu vou usar cada centavo da minha fortuna e cada grama da minha influência para destruir tudo o que você e sua família construíram." Foi claro. O silêncio do outro lado da linha foi a única resposta de que precisava. Ele desligou e, pela primeira vez em anos, sentiu-se livre do veneno do passado. Meses depois, o sol da tarde banhava a Vila da Esperança com uma luz dourada. A poeira vermelha ainda subia das ruas, mas hoje ela se misturava ao som de risadas de crianças. Em frente a um prédio recém-reformado e pintado em cores vivas, uma placa dizia: "Creche Comunitária Sonhar e Crescer." Marcelo, vestindo uma camisa polo e calças jeans, estava de mãos dadas com Joyce, que segurava o pequeno Miguel em um sling. O bebê dormia tranquilamente, alheio à celebração ao seu redor. Eles observavam as crianças do bairro brincarem nos novos balanços, financiados por eles. Dona Lúcia, agora a diretora da creche, distribuía bolo para a vizinhança. Joyce se inclinou e beijou o ombro de Marcelo. "Olhe para eles."
tão felizes. Nós estamos felizes, ele respondeu, virando-se para beijar a testa dela e em seguida a de Miguel. Você me ensinou que a realidade não é algo de que se deva fugir, é algo que se constrói. Ele não a havia tirado de sua realidade. Ele aprendera a fazer parte dela, a enriquecê-la. A mansão ainda era onde moravam, mas agora era um lar, aquecido pelas risadas de Miguel e preenchido pelos tecidos e desenhos de Joyce, cuja primeira coleção de moda infantil seria lançada em breve. Juntos, eles encontraram um equilíbrio entre os dois mundos, construindo uma ponte de amor e respeito. O futuro, que um dia fora um caderno de sonhos rasgado e humilhado, agora era uma tela em branco que eles estavam juntos desenhando a dois, com as cores mais vibrantes que o amor poderia oferecer. E assim, com a construção de uma nova família e um futuro redesenhado pelo perdão, termina a história de Joyce e Marcelo. E aí, gostou? Se a jornada de superação e o amor inesperado desse casal te prendeu até o fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. Seu gostei nos mostra que vocês também acreditam em segundas chances e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.